Se isso não for amor, ó, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso que é amor, irmãos, Deus permitir criar, conceber essa criação inteira, para quê? Para realizar esse sonho, viver a eternidade inteira com você. Estamos hoje, com a graça de Deus, encerrando então essa nossa sequência de 4 quarta-feiras sobre o tema escatologia. Os irmãos encontraram? Diz-nos assim a palavra de Deus: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Queriam estar assentados. Nas quartas-feiras anteriores, eu passei aos irmãos uma espécie de resumo do plano divino através dos séculos no tocante a essa parte final, os eventos finais, os eventos escatológicos. Lembra que começamos falando que hoje o próximo evento é o arrebatamento, depois temos o período tribulacional para quem estiver aqui na terra, para quem estiver com Cristo, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. E na quarta-feira passada nós encerramos, por assim dizer, o estudo do período tribulacional. Terminamos o estudo com o aparecimento glorioso do Senhor Jesus Cristo, vindo com sua igreja até a terra, para estabelecer aqui o seu reino milenial. Disse aos irmãos que esse aparecimento glorioso se dá no momento mais crítico da história da humanidade, justamente na batalha do Armagedon, e que o Senhor Jesus Cristo vem com o tríplice propósito para resgatar Israel, que está encurralado pelas nações ímpias, para estabelecer o seu reino milenial e para julgar e condenar os ímpios. Inclusive, comentamos que todos os envolvidos na batalha são repentinamente mortos com a intervenção do Senhor Jesus Cristo no aparecimento glorioso, que será uma vinda visível, corporal de Cristo, todo olho o verá, será uma manifestação pública e gloriosa, inequívoca, diferente do arrebatamento. Ele vem já com a igreja glorificada, é seguido pelos exércitos celestiais, e entre esses a igreja glorificada, e vem para cumprir este tríplice propósito, como disse. Com um tempo que nós temos aqui, se existe uma dor no meu coração, é não poder embasar cada afirmação que faço com um versículo bíblico, porque senão a gente demandaria muito tempo para fazer isso, tá? Mas os irmãos que tiverem a disposição e a alegria de nos abençoar também o nosso ministério, adquirindo o livro Escatologia, porque cremos o que cremos, ali eu procuro fazer isso, embasar sempre com versículo bíblico, tá? Para que a gente não fique na minha opinião, o irmão que disse, não é o irmão que disse, é a Bíblia disse. E quando a Bíblia não diz, porque como disse aos irmãos no nosso primeiro encontro tratando sobre esse tema, nesse assunto escatologia, o quebra-cabeça está montado, mas faltam algumas peças, e onde a Bíblia não fala, professor Michael, o teólogo não deve falar, deve permanecer em silêncio, mas a gente pode, no máximo, dizer, eu entendo que, mas quando você afirma, aí você tem que embasar biblicamente, tá? Então é isso que a gente procura fazer, quando tá por escrito tem-se mais tempo para isso. Aqui
muito do que eu vou falar, os irmãos vão ter que aceitar por fé, né? Ou procurar na Bíblia para verificar se realmente eu estou falando a verdade. Amém? Meus irmãos, vamos dar então um zoom nessa parte final, tá, dos eventos escatológicos, que começa com o aparecimento glorioso do Senhor Jesus Cristo. Temos o milênio, 1000 anos, com Cristo reinando a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Depois nós temos alguns eventos em sequência: a última revolta de Satanás, o juízo final, que a irmã Estherzinha cantou para nós esse louvor maravilhoso, e então o estado eterno, de condenação eterna para os perdidos e de bem-aventurança para os salvos em Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vem no aparecimento glorioso, quais são as ações que ele faz ao chegar na terra? Diz a Bíblia que apenas com o sopro da sua boca ele vai derrotar o iníquo. Quem é o iníquo? Naquele contexto é o anticristo, aquela figura maquiavélica que nós pintamos na quarta-feira passada. Ele derrota o anticristo e lança ele e o falso profeta direto para o lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Eles inauguram então o lago de fogo. Os demais, os exércitos rebelados, são todos mortos. As nações são reunidas diante de Cristo. Os seus escolhidos são recolhidos de todas as 4 cantos da terra, e as nações são todas agrupadas diante dele para um evento, o julgamento das nações, que é o nosso primeiro tema de hoje, da nossa ministração de hoje, vamos dizer assim, tá? E logo após este julgamento das nações, ou concomitantemente com ele, porque aí não temos tanto detalhe dessa parte do texto sagrado, nós temos a restauração da terra. Nós vimos no período tribulacional o quanto a terra ficou caótica. Cristo não vai reinar sobre o caos, ele vai reinar sobre uma terra restaurada. Então é necessário que ele restaure a terra para instituir o seu reino. Tá? Então nós temos julgamento das nações, restauração da terra, e então adentramos o reino milenial. Depois deste reino milenial, então vai ter esse outro evento, que é a última revolta de Satanás. Por quê? Porque quem foi para o lago de fogo e enxofre até então? O falso profeta, o anticristo. E o diabo, onde é que ele foi? O diabo, segundo a Bíblia, ele é preso, é amarrado e preso por 1000 anos no fosso do abismo. No fosso do abismo, ele é preso, ele vai ficar lá 1000 anos se revolvendo na sua própria imundícia. E, acredite, o iníquo não vai se arrepender, ele vai continuar lá, e quando sair de lá, depois desses 2000 anos, ele vai sair de lá tão diabo quanto era quando entrou para lá, tá? E vai querer montar uma revolta para convencer os habitantes da terra para se revoltarem contra Deus. Tá? E aí então nós temos a última revolta de Satanás, seguida do juízo final e a inauguração do estado eterno. Tá? Esse é o resumo do que nós temos para ver, né, tudo hoje, né, em poucas palavras. Nesse estado eterno é que entra também a Nova Jerusalém. Tá? Eu sei que tem alguns intérpretes que colocam a Nova Jerusalém no milênio, mas a Bíblia não coloca assim, irmãos. A Bíblia só coloca a Nova Jerusalém a partir do capítulo 21, que o diabo já foi solto, já teve a revolta, já foi derrotado, e aí inaugura-se o estado eterno, aí é que vai aparecer a Nova Jerusalém. Tá? Então a Nova Jerusalém não é, como alguns querem que seja, uma cidade que fica brilhando sobre a Jerusalém terrestre durante o milênio. Na minha Bíblia não tem isso. Tá? Na minha Bíblia, Nova Jerusalém só aparece no capítulo 21, que é o estado eterno. Tá? Que é aí que ela desce do céu ataviada como esposa para o seu marido. Amém? Muito bem. Então, como falei para os irmãos, o primeiro evento que nós temos é justamente esse julgamento das nações. Tá? Nós encerramos ali a quarta-feira passada com a batalha do Armagedon e Cristo vindo para intervir na terra, e aí ele vai julgar as nações. O que nós sabemos sobre esse julgamento das nações? Diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, que Cristo vem e ali ele separará os bodes das ovelhas.
né? Ele vem e vai julgar as nações vivas. Por quê? Porque os mortos, eles não ressuscitam, os mortos ímpios, eles não ressuscitam agora, eles vão ressuscitar no fim do milênio. Isso está na sua Bíblia, no capítulo 20. Está bem claro ali, os outros mortos não ressuscitam, só depois do milênio, para o juízo final, que é o evento que a nossa irmã Estherzinha cantou para nós no louvor. Então, os outros mortos não ressuscitam. Cristo vai julgar quem? Vai julgar as nações vivas. E esses que ele vai julgar separando bodes das ovelhas. Muita confusão tem sido feita em torno desta expressão, tá? É dito que separar os bodes das ovelhas será um julgamento que Cristo vai fazer em bases nacionais. Aqueles que estavam do lado de Israel na batalha do Armagedon são ovelhas, e aqueles que estavam contra Israel são bodes. Só que isso tem um problema sério, irmãos, um problema muito sério aí. Por quê? Porque Mateus 25, 46 diz que o resultado desse julgamento tem implicações eternas. Aqueles que forem condenados neste julgamento, ou seja, os bodes, vão exatamente que nem o anticristo e o falso profeta, direto para o lago de fogo e enxofre. Então você imagina comigo, se Jesus vai julgar, ao vir no aparecimento glorioso, as nações assim, no coletivo, coloca aí, o Brasil estava como? Estava a favor ou contra Israel? Se estava contra Israel, é todos os brasileiros para o lago de fogo e enxofre. Será que faz sentido Jesus fazer isso, meus irmãos? A gente estaria rasgando a doutrina da soteriologia, porque em nenhum lugar na Bíblia, ou melhor, em nenhum outro lugar na Bíblia, você tem qualquer base para dizer que Deus vai julgar uma nação inteira e condenar a condenação eterna uma nação inteira. Jesus deixa muito claro isso, os apóstolos também detalham muito claro que a salvação é individual. Se sempre foi individual, por que agora no aparecimento glorioso, quando Cristo está presente na terra, ele vai julgar em bases coletivas? Além disso, cria um outro problema. Se vai julgar as nações contra Israel como tudo bode, e as nações a favor de Israel como tudo ovelha, então me diga uma coisa, vamos dizer que o Brasil seja uma nação que esteja alinhada politicamente com Israel neste momento, e que lute a favor de Israel na batalha do Armagedon. Aí você diz, então o Brasil é ovelha. O Brasil sendo ovelha, todos os brasileiros são santos? E aí como é que fica? Os ímpios vão entrar no reino milenial? Aí os ímpios vão entrar no reino milenial como um prêmio de consolação para os ímpios, porque estava no lado certo da política. Jesus agora virou político? Que isso? Não faz sentido à luz da Bíblia. O contrário é pior ainda. Imagine um justo. A Argentina, vamos dizer, né? Por hipótese, tá, irmãos? Por hipótese. A Argentina estava na batalha do Armagedon contra Israel. Todos os argentinos são ímpios? Não tem nenhum que realmente aceitou Jesus durante a tribulação? E aí esse que aceitou Jesus vai para o lago de fogo? Porque a Argentina estava contra Israel? Faz sentido à luz da Bíblia? Não faz sentido. Então cuidado com esse tipo de julgamento, de colocar todo mundo no mesmo balde, porque é bode ou porque é ovelha. A expressão separar bodes das ovelhas está justamente dando a entender que Cristo vai julgar cada um de forma individual e vai separar os bodes das ovelhas, independente da posição política do seu país. Irmão, é bonito isso que você está falando, mas eu só acredito se me mostrar um versículo bíblico dizendo que uma nação bode, alguém dessa nação bode, que veio contra Israel, vai conseguir entrar no reino milenial. Mas então, Zacarias 14, 16. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então está aqui, está dito que vai ter gente que estava nas nações que vieram contra Jerusalém, mas eles estão no milênio, vindo adorar no santuário, então entrar no milênio. Então veja que separar bodes das ovelhas não é julgamento coletivo, irmãos, é julgamento individual. As bases da doutrina da soteriologia não são mudadas, não importa o período escatológico que você viva. O julgamento sempre vai ser
individual, a resposta é individual. Mas então, irmão, da onde surgiu essa ideia de que é contra e a favor de Israel no julgamento das nações? Eu sempre ouvi isso. Vem de uma interpretação de Mateus 25, 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E aí que está a expressão, quando Jesus diz que aqueles que não atenderam os seus pequeninos irmãos serão condenados, e os que atenderam serão salvos, ou melhor, terão acesso à vida eterna, porque entram no reino que está preparado, enfim, ele fala nesse sentido. Bom, mas então, irmão, aí que está, os pequenos irmãos de Jesus são os judeus. São os judeus, eu lhe pergunto. Alguma vez na Bíblia Jesus se referiu aos judeus dizendo que esses são os meus pequeninos irmãos? Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Deixe ele mesmo falar. Ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, a única vez que Jesus chamou alguém de irmão dele foi quando se referia àqueles que fazem a vontade do Pai. E não uma ligação étnica com Israel. Então, nós não podemos forçar o texto bíblico, porque Cristo tem uma ligação étnica segundo a carne com Israel, e dizer que quem não faz algo a Israel não faz a Jesus. Não é isso que ele está dizendo, pelo menos não é o que o texto bíblico está dizendo. Bom, mas então, se ele coloca dessa forma, aquele que faz, e não é o Israel étnico, como é que eu posso ter mais certeza ainda de que é aquele que faz a vontade de Deus? Marcos, capítulo 9, versículo 37, Jesus fala o seguinte: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que enviou. Então o raciocínio é o seguinte: quem durante o período tribulacional receber os pequeninos irmãos de Cristo, quem é? Os que são filhos de Deus, os que trazem a mensagem da verdade, os que são filhos do Senhor, os que creem no seu nome. Quem receber a esses, recebe o quê? Recebe a ele, recebe a sua mensagem. Quem recebe a sua mensagem, se converte. Quem se converte, entra no reino. O raciocínio é simples. Quem não recebe não recebe a mensagem. Se não recebe a mensagem, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém pregar, se não forem enviados? Enfim, o texto bíblico nos dá essa ideia. Ora, se não recebeu nem o mensageiro, como é que vai receber mensagem? Se não recebe mensagem, não se converte. Se não se converte, lago de fogo para ele. Esse é o raciocínio. Então, o fato da salvação permanece sendo por bases individuais. A decisão, a resposta que dá a pessoa neste período, aquele que é enviado em nome de Cristo, com a mensagem do Evangelho. Mas, irmão, não poderia ser também aí os 144 mil selados? Entre eles, poderia ser, porque os 144 mil selados, qual é a função deles, de acordo com a Bíblia? É proclamar o Evangelho do Reino neste período. Então, eles são um dos que vão estar levando a mensagem. Mas não é porque eles são judeus, e sim porque eles são judeus, tá? Isso está claro para todo mundo, né? Os 144 mil não são os russelitas, tá? Não são os testemunhas de Jeová, tá? Não são os russelitas. De acordo com a Bíblia, eles são 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, tá? Isso não cabe interpretação, irmãos. Tá? Isso não cabe interpretação porque está na Bíblia. Apocalipse 7,4. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Não cabe interpretação. Está claro, está explícito, são judeus. Tá? E ainda, se você ler os versículos seguintes, vai ter 12 de Judá, 12 de Benjamim, e aí por aí vai. Tá? Então são 12 de cada tribo que cumprem uma missão especial no período tribulacional, que eu não tenho tempo para detalhar isso,
tá? Mas eles cumprem essa missão e, conforme Isaías 66:19, porei entre eles um sinal, e os que dele escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, Flecheiros, Tubal, Javã, e até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então essa é a função deles. Eles estão ali para pregar o evangelho. Se estes também estão pregando o evangelho e alguém receber a mensagem deles, se converter, ok. Mas não é pelo fato de ter sido judeu, e sim porque recebeu o evangelho. Tá? Então essa é a distinção. Julgamento das nações, Cristo separa os bodes das ovelhas. E então, aqueles que forem admitidos ao reino milenial, eles terão acesso à vida eterna, porque ainda podem ser condenados se pecarem durante o reino milenial. Tá? Aqueles que não receberem, bom, aí já era, é lago de fogo para eles mesmos, eles já tiveram a sua chance de receber, agora é tarde demais. Amém? Muito bem. E com relação a este período de restauração da terra, olha, irmãos, a Bíblia fala, né, nós já viemos falando que o período tribulacional, ele dura 1 semana de anos, ou seja, 7 anos. A Bíblia deixa muito claro em Daniel 9:27 que está dividido em 2 períodos. Né? Na metade do período, o anticristo quebra a aliança. Também fala-se que o período final, aqueles 3 anos e meio, ou conforme Daniel 7:25, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, é o período mais crítico. Daniel 7:25 diz que neste período os santos serão entregues, inclusive à perseguição. Daniel 12:7 diz que terminou esse período, se cumprirão todas as maravilhas. Tá? Esses períodos, então, de 3 anos e meio, chamado de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, correspondem a 42 meses. E é assim chamado de 42 meses em Apocalipse 13, versículo 5, que é o período de autoridade da besta, ou de maior autoridade do anticristo sobre a terra. É também chamado assim, 42 meses, em Apocalipse 11:2, como o período em que Jerusalém será pisada pelas nações. Depois, acaba. Em Apocalipse 12:6, é chamado de 1260 dias. Se você multiplicar 42 por 30, vai chegar a 1260 dias. Então, 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses ou 1260 dias, é este segundo período, a segunda metade do período tribulacional, que encerra-se com o aparecimento glorioso, e aí, na sequência, vem o reino milenial. Porém, embora a gente saiba que este período é de 1260 dias, quando a gente lê lá em Daniel 12:11, o profeta é orientado de que, desde que a aliança é quebrada, é tirado o sacrifício contínuo, é estabelecida a desolação, a abominação desoladora, lá na metade do período. Não tem 1260 dias, mas Daniel 12:11 fala em 1290 dias, ele bota mais um mês. Ele diz, Daniel ainda vai ter mais um mês, tá? 1290 dias. E Daniel 12:12, ele fala assim, bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Ei, irmão, agora pior, complicou. Era 1260 dias, agora já está em 1335? Sim, porque tem um hiato aí de 75 dias. Para que serve isso? Para o que acabamos de falar, julgamento das nações, restauração da terra. Cristo não inicia seu governo milenial no mesmo dia em que aparece. Há um período de restauração, e esse período de restauração está justamente nesses textos que eu citei para vocês, Daniel 12, 11 e 12. São 75 dias para quê? Para que esse julgamento das nações seja feito e a terra seja restaurada, para então adentrarmos ao reino milenial com Cristo. Amém? Amém. Muito bem. A igreja participa do julgamento das nações, irmão? Sim, como auxiliares do juízo e não como réus. A Bíblia fala de 3 julgamentos apocalípticos. O tribunal de Cristo, que é o julgamento de obras dos crentes salvos, não resta condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O segundo julgamento é o julgamento das nações, esse que nós estamos falando agora, das nações vivas que restarem da batalha do Armagedon. E o terceiro julgamento é
o juízo final. Tá? Então são 3 julgamentos. A igreja não resta nenhuma condenação, ela participa dos julgamentos como auxiliar do juízo. Se você olhar, por exemplo, para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a Bíblia não fala que foi colocado um trono, mas sim que foram colocados tronos, no plural. Por quê? Porque foi dada autoridade para julgar, para mais pessoas, além do próprio rei, que vai governar a terra. Em Mateus 19, 28, Jesus diz aos seus discípulos: quando eu vir na regeneração, serão colocados 12 tronos para as 12 tribos de Israel, e vocês se assentam neles. Então, há tronos, no plural, a igreja participa desse julgamento como auxiliares de juízo. 1 Coríntios 6, 2 diz que nós vamos julgar até os anjos. Então, de novo, a nossa missão é julgar também como auxiliares do juízo. Feito o julgamento, encerrado o julgamento, agora está tudo resolvido, podemos adentrar o reino milenial com Cristo, e aí será um reino maravilhoso, onde Cristo governará essa terra. Daniel 7,14 nos diz o seguinte: foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. De quem ele está falando? De Cristo. Então esse reino, ele pode mudar de patamar, e vai mudar de patamar, porque ele é 1000 anos de reino sobre a terra, mas é a eternidade inteira de um novo céu e uma nova terra. Mas ele jamais será destruído. Ele muda de patamar, mas é um reino eterno. Há outras passagens bíblicas que também nos embasam. Mas, em se tratando deste período de 1000 anos sobre a terra, onde Cristo reina a partir de Jerusalém terrena, sobre a humanidade inteira, tá? Este reino já tem características maravilhosas. Por exemplo, vai ser o único reino, desde a história da humanidade, da saga da humanidade, que vai ter 3 tipos de súditos. O primeiro tipo de súditos são os sobreviventes do reino milenial. São pessoas, seres humanos, que vão entrar no reino milenial com corpo natural, normal. Eles, inclusive, vão ter filhos, vão comer, beber, normal, que nem a gente, só que numa terra restaurada. Numa terra que deveria ser o projeto divino, lá para Adão e Eva, que a gente estragou tudo. Mas eles vão ter essa chance de viver a vida natural do ser humano numa terra com o governo de Cristo. Esse é o primeiro tipo de súdito. O segundo tipo de súdito somos nós, que creio que todos que estão aqui querem ser arrebatados, no arrebatamento da igreja, né? Então nós já estaremos no corpo glorificado. Bom, no corpo glorificado nós temos uma característica diferente. Por quê? Porque nós não somos limitados ao espaço. Jesus, quando ressuscitou, ele podia estar aqui e de repente ele sair daqui e aparecer lá em Bento Gonçalves, por exemplo, sem problema nenhum. Ele não está limitado ao espaço nem ao tempo. Nós teremos a mesma condição, porque como ele é, seremos. Então a igreja glorificada participa do reino milenial, mas não participa da vida. Eu não vou ser casado com a irmã Elisandra no reino milenial, tá? Eu vou estar numa outra condição assim como ela, tá? Então a condição do reino milenial da igreja é diferente. E tem um terceiro tipo de súdito, que é os anjos. Eles também aparecem no reino milenial, assim como eles aparecem na nossa era. E os anjos, a gente tem um estudo específico sobre eles, tá? Que são seres que eles podem estar aqui, e com certeza, biblicamente, estão aqui, porque estão ao redor dos que o temem, tá? Mas você não vê eles, a menos que o Espírito Santo lhe conceda uma visão para que você possa ter a visão de um anjo. E Deus não concede para agradar ninguém, viu? Deus só concede você ter uma visão quando há um propósito específico para isso, que glorifica a Deus, tá? Então há muita crendice, inclusive, nisso, né? Gente que vê anjo para lá, anjo para cá, anjo voando, descendo, subindo, né? Biblicamente não tem amparo para isso, porque os anjos só aparecem visíveis e perceptíveis quando há um propósito para isso, tá? Mas eles podem aparecer, tá? Podem, biblicamente falando, podem. Então esses 3 tipos de súditos estão no reino milenial. Qual é a característica do reino milenial? Um reino de paz, de harmonia, de alegria, de justiça, inclusive justiça social. Um reino onde Cristo estará na posição máxima do governo mundial. Toda rebelião contra Deus será extirpada, haverá justiça, prosperidade, haverá paz,
Haverá longevidade. Quem morrer com 100 anos no reino milenial, porque vai ter morte, tá? Vai ter morte no reino milenial. Quem morrer com 100 anos, o pessoal vai dizer assim: meu Deus, pecou. Era um grande pecador, porque morreu com 100 anos, morreu muito jovem. Vai ser um reino onde a longevidade será resgatada. Tá? Será um reino restaurado. A fertilidade do solo será outra. Inclusive, há versículos que nos apoiam que a radiação solar aumentará, e isso não provocará nenhum dano à natureza. Isso aumentará, inclusive, a fertilidade. A ferocidade dos animais no Monte Santo será removida. Então, no Monte Santo do Senhor, como uma demonstração do poder de Deus, ali os animais não serão ferozes. É isso que a Bíblia diz. A glória divina encherá a terra inteira, e ninguém vai passar necessidade, irmãos. Ninguém passará necessidades no reino milenial, porque Cristo suprirá todas as necessidades dos seus súditos. Não haverá débeis, imaturos, deformados, enfermos, adoentados, não haverá isso no reino milenial. Por quê? Porque Cristo está governando. As características políticas deste reino: sem justiça social, sem opressão política, sem desigualdade social, um sistema econômico igualitário, comunicação plena e a comunhão com Deus facilitada ao máximo. Israel será a coroa das nações, com um território pleno que ele jamais teve e não vai ter até o reino milenial. Mas no reino milenial, sim, as promessas de Deus a Abraão se cumprirão integralmente. Todo o território prometido a Israel, eles terão. Entretanto, haverá mudanças até na topografia terrestre nesse reino milenial. Então, a Terra Santa não vai ter a mesma conformação que nós conhecemos hoje. Tá? Haverá mudanças hidrográficas, topográficas e outras mudanças que não vale a pena a gente entrar todos nas minúcias em função do tempo. Além disso, é importante esclarecer que, embora Cristo seja o governante de fato, haverá um governante de direito, né? Dr. Mário, Dr. Vilmar e os demais irmãos advogados. Haverá um governante de fato, que é Cristo, e um governante de direito. Haverá um governante terreno em Israel, o representante de Cristo. Tá? Ezequiel nos detalha isso, que haverá um príncipe regente sujeito a Cristo. E esse príncipe regente, inclusive, ele apresenta a oferta pelo pecado, porque ele peca, ele é ser humano. Então não pode ser Cristo, porque Cristo é isento de pecado. Tá? Então há um príncipe regente governando Israel, mas o governante de fato é Cristo. Tá? De fato, de direito. Né? No reino milenial também há sacrifícios no templo judaico, mas não são sacrifícios para pecado, e sim sacrifícios memoriais, que celebram o sacrifício já realizado por Cristo. Então vejam que no reino milenial, embora seja algo maravilhoso, não é ainda o estado eterno. Ainda há condições que a terra está passando por um processo de depuração, de trabalhar de Deus, para então chegarmos ao estado eterno. Outro detalhe: se as pessoas que estão vivendo com o corpo natural no reino milenial podem se relacionar e procriarem, e a Bíblia diz que haverá fertilidade, inclusive, nas populações humanas no reino milenial, vão nascer bebês, vão crescer pessoas no reino milenial, que nunca conheceram a terra decaída. E essas pessoas também vão conhecer Deus só de ouvir falar. Elas não viram o aparecimento glorioso, elas não viram a grande tribulação, elas só sabiam do que aconteceu por causa que tem toda uma liturgia em volta do templo judaico que remete àquilo que já aconteceu, mas elas não viram isso. Essas pessoas precisam ser postas à prova, porque elas não tiveram um teste da sua fé de fato. Elas nasceram na bonança, nasceram durante o reino de Cristo. Elas nunca tiveram a fé testada. É por isso que após o reino milenial nós temos a última revolta de Satanás. Deus, ao final do reino milenial, é como se soltasse o cão, né, da coleira. Agora vocês vão ser testados. Ele permite por um pouco de tempo que Satanás saia da imundícia do fosso do abismo, e ele vai percorrer a terra para testar, sobretudo essas pessoas que viveram na bonança, mas que a sua fé não tem
firmeza, para ver de que lado elas estarão. E é nessa revolta, ao final desse período de 1000 anos, que ele sobe e ele consegue fazer uma revolta. Ele consegue convencer as pessoas a se rebelarem contra Deus. Algumas perguntas sem respostas bíblicas. Quanto tempo durará essa revolta? A Bíblia não diz, irmãos. Quanto tempo Satanás vai precisar para convencer as pessoas a se rebelarem? Também não sei, a Bíblia não diz. Quantos povos e quais povos serão aliciados pelo iníquo? Também não sei, a Bíblia não diz. Qual é a estratégia que ele vai utilizar? Também não sabemos. A Bíblia só diz isso, que ele vai tentar e ele vai conseguir. Então ele consegue seduzir essas pessoas, ele junta um grupo de rebeldes e ele cerca a cidade amada. E ele vem de novo tentar executar o seu mau intento. Mas, diz a Bíblia, que desceu o fogo do céu e consumiu a todos. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Sim. Acabados seus 1000 anos, Satanás terá solta a sua prisão, Apocalipse 27, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Essa sim, uma batalha que não começa. Esta é a batalha que acaba antes de começar, e não o Armagedon. Nós já mostramos na quarta-feira passada. Essa aqui sim, desce fogo do céu e acabou. 10, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora sim ele vai para o lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta, há 1000 anos já estavam lá, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Na sequência nós vamos ver que todo aquele também que não foi achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Depois do juízo final, é claro, né? E que essa frasezinha aí permanece para eles: serão atormentados para todo sempre. Esse todo sempre significa o que, irmão? Todo sempre. A eternidade inteira. Não, parece assim meio engraçado, né? Mas as pessoas, elas querem... Até surgiu uma doutrina, o aniquilacionismo, que diz o seguinte: quando a Bíblia fala todo sempre para a vida eterna, é todo sempre. Mas quando ela fala todo sempre para a condenação eterna, não é todo sempre. Mas o termo é o mesmo. Se ela usa o mesmo termo grego para as duas situações, se nós fragilizarmos a condenação eterna, não é bem todo sempre. Então a gente tem que fragilizar também a salvação eterna. Não é bem todo sempre, vai que de repente você perca depois. Não, irmãos, todo sempre é todo sempre. Então se a salvação é para a vida inteira, é para a eternidade inteira, a condenação também. O termo é o mesmo. Então a seriedade do momento que você tem hoje para tomar sua decisão, pelo sim, pelo não, por ser realmente fiel a Deus e abraçar a vida eterna que Ele tão de bom grado nos ofereceu, é seríssima, porque é uma decisão para todo sempre, é uma decisão para a eternidade inteira. A gente sabe, a Bíblia usa diversas metáforas para comparar o peso desse sofrimento. Um fogo inextinguível, um bicho que nunca morre, um fogo que nunca se acaba, um tormento, ranger de dentes. Agora imagine, meus irmãos, simples fato de você saber que perdeu a oportunidade de estar ao lado de Deus para todo sempre, já é tormento suficiente. Só o fato de você ter que conviver a eternidade inteira com o pensamento: por que que eu não disse sim para Jesus? Por que que eu não me arrependi? Por que que eu não larguei o pecado? Por que que eu fiquei brincando de crente? Por que que eu fiquei enganando os meus irmãos, simulando uma vida de santidade e na prática eu não tinha uma vida de santidade? Por quê? É seríssimo, porque é para todo sempre. Você imagina? Pense nisso. Pense agora enquanto há tempo, porque depois é uma eternidade inteira de tormento. É sério? Muito sério. Só o simples fato de você pensar que
A gente poderia ter feito e não fez. Poderia ter tomado a decisão e não tomou. Poderia ter largado mão e não largou. Poderia ter dado as costas e não deu. Poderia ter dito, não, eu sou salvo, e não fez. Poderia ter dito, não, para mim isso não serve, e não fez. Poderia, estava em seu poder para fazer. Só isso já vai ser um tormento terrível. Mas evidentemente que a Bíblia fala de coisas piores ainda. Mas também fala de coisas muito melhores, para aqueles que alcançarem a graça de estarem salvos. Logo após então essa batalha sufocada, vem então o juízo final. O juízo final será o juízo do grande trono branco, onde todos os mortos, aí sim os mortos, serão ressuscitados e julgados. E aqui resta a condenação. E a condenação é lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto. Mas nós esperamos coisas melhores. Na verdade, João 5,24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E é isso que nós esperamos, um novo céu, uma nova terra. Conforme lemos em Apocalipse 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando nós olhamos para o juízo do grande trono branco, a Bíblia diz que o céu e a terra sumiram. Então esse juízo ele é realizado em um outro ambiente. Agora a gente vê um novo céu e uma nova terra surgindo, aonde habita a justiça. E é neste novo céu e nova terra que o reino de Cristo se estabelecerá para todo sempre. Deus será tudo em todos, e este é o nosso destino final, o nosso lugar, o estado eterno de bem-aventurança. É uma nova era, irmãos, sem diabo, tá? O diabo agora está no lago de fogo e enxofre, nunca mais diabo, nunca mais pecado, porque nós já atingiríamos o estado de impecabilidade. Isso que é corruptível já se revestiu da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestiu da imortalidade. Então não tem morte, não tem pranto, não tem dor, não tem necessidade, não tem carestia, não tem fome, não tem nada que possa nos causar males. Este é o céu, este é o nosso real objetivo, irmãos. Esse é o nosso real objetivo. Sem qualquer contaminação, Deus habitando entre os homens, a experiência perfeita, é Deus habitando conosco, como Ele sempre quis habitar, desde o Éden, sem nenhum limite, sem nenhuma restrição, o tabernáculo de Deus entre os homens, aleluia. Irmão, como as irmãs cantaram, né? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso que é amor, irmãos, Deus permitir criar, conceber essa criação inteira, para quê? Para realizar este sonho, viver a eternidade inteira com você. Se isso não for amor, não, mas isso é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, para quê? Para que todo aquele, qual? Aquele que nele crê, bases individuais, não pereça no lago de fogo, mas tenha vida eterna. É o resumo da Bíblia Sagrada. O estado eterno será uma realidade totalmente diferente. A Bíblia descreve como uma experiência superior a qualquer coisa que nós possamos compreender aqui. Nem subiu a nossa imaginação a experiência que viveremos no estado eterno. Deus diz que Ele faz novas todas as coisas, novas, tudo novo. Será um estado de satisfação plena, sem falta de nada, sem necessidade de nada. É aqui que nós temos a promessa de que o passado será esquecido. As coisas velhas são passadas. Nós vamos ter uma amnésia seletiva a partir de então. Não vamos lembrar mais dessa terra decaída, porque aqui sim, aqui tem um esquecimento das coisas que passaram. Seremos filhos de Deus em comunhão perfeita com Deus, e aí nós temos então a Nova Jerusalém.
a Nova Jerusalém como a capital deste novo céu e da nova terra, como sede do trono de Deus e do Cordeiro, como fonte de luz para a nova terra. Essa aqui sim, desce do céu, e a sua luz as nações andam, mas é a nova, não a atual, no estado eterno, não no milênio, a nova Jerusalém, que desce do céu, e essa sim, a habitação daqueles salvos. Vocês imaginam, irmãos, que coisa linda essa cidade. As poucas palavras que nós temos a descrevendo, já nos faz nos encantar com a realidade dessa nova Jerusalém. Pensa numa metrópole que até hoje, com toda a tecnologia que já foi desenvolvida, nenhuma cidade na terra consegue alcançá-la em dimensões. E eu nem estou falando da altura dela, porque a altura ela é a mesma do comprimento e da largura, mas só um quadrado de área, não há uma cidade no mundo com o tamanho dessa cidade. Tem muito espaço lá, cabe todos vocês lá, e eu quero encontrar cada um de vocês lá. Aleluia. Se você acha que aqui na terra nós temos Dubai, Nova York, cidades maravilhosas, tecnológicas, pensa na tecnologia da cidade que foi arquitetada pelo arquiteto do universo. Aleluia. Eu gosto de dizer que você aqui, se você já se encanta com Gramado, né? Vai passar na Borges ali, não tem fio para atrapalhar a imagem, porque a iluminação é toda subterrânea, a gente já acha lindo. Pense numa cidade que não precisa nem de poste, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Aonde você estiver, você vai olhar e vai ver a glória do Cordeiro iluminando a cidade. Oh, aleluia! Que maravilha, irmãos! Nela a glória de Cristo habitará. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem sofrimento, porque todas essas coisas são passadas. E aí sim, nós viveremos o estado eterno de bem-aventurança, o sonho que Deus sonhou para mim e para você.